E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, já não é de hoje que o Jorge Jesus vem dando declarações consideradas fortes por alguns torcedores e funcionários do Fluminense sobre o time. Para muitos tricolores, o JJ trata o Flu com soberba, e dessa vez ele deu uma nova declaração e foi respondido pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Cara, essa treta está só no começo. Então já vai deixando o seu like aí embaixo se você quer entender tudo que está acontecendo. Bora bater 1000 likes nesse vídeo. Já aproveita também e me segue lá no Instagram, me manda mensagem lá porque eu vou estar te respondendo, hein, irmão? E agora sim, bora entender toda essa história. E galera, essa semana após a partida de quarta-feira do Flamengo na Copa Libertadores, o português Jorge Jesus, técnico do Flamengo, deu fortes declarações criticando o gramado do Maracanã. Abre aspas pro JJ. No Maracanã jogam Flamengo, Fluminense, Vasco. Não há gramado que resista. Este gramado não gosta dos jogadores do Flamengo. Não pode jogar aqui 3 equipes, nem 2. Não facilita nada o tempo que tem qualidade técnica de jogo. Por isso, não joga como joga em termos de velocidade. O gramado não tem qualidade, afirmou o português. Claramente ele diz que só o Flamengo deve jogar no Maracanã, pois se tiver uma demanda maior de jogos, o gramado fica uma porcaria para times rápidos e técnicos que gostam de trabalhar em transições rápidas. E aí, após essas declarações repercutirem bastante, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu uma entrevista coletiva nesta última sexta-feira, no caso ontem, e respondeu o Jorge Jesus sobre o atual estado do gramado do Maracanã. Na última quarta-feira, após o jogo do Flamengo com o Barcelona de Guayaquil, o técnico do Jorge Jesus deu uma declaração dizendo que só o Flamengo deveria utilizar o Maracanã. O Fluminense também utiliza o Maracanã em diversas ocasiões. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Como presidente do clube, como o senhor analisa essas declarações do técnico do Flamengo? Como lamentáveis, né? Primeiro porque ele chegou no Brasil semana passada. Então, talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu, né? Talvez, não sei nem se ele sabe que existe uma parceria entre os dois clubes. Costumo dizer que quando o time está ganhando, né, tudo que se fala o pessoal acha bonito, né? Se essa situação lá tivesse ruim, eu acho que ele ia estar preocupado em falar outras coisas. Lamento, já não é a primeira coisa que se fala com relação a isso, não só com relação ao Fluminense, não, mas também na minha opinião, muitas vezes com desmerecimento aos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E aí eu incluo o Vasco, incluo o Botafogo, incluo o clube dos outros estados. Os clubes do futebol brasileiro não se formaram sem os outros. O Fluminense não existe sem os seus adversários, né? O que seria de nós se não fosse o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Santos, o Grêmio, o Internacional, né? Você vê que com todos esses clubes grandes do futebol brasileiro, a gente tem jogos épicos, históricos, né? Jogos decisivos. A gente já decidiu jogos importantes com o Grêmio, já decidimos jogos importantes com o Inter, com o Santos, com o Corinthians, com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, né? A nossa história, a história desse clube é recheada por grandes confrontos. Eu lamento, sinceramente, que um treinador estrangeiro... Isso aí vai um recado também, um recado não só para nós, né, que trabalhamos na comunidade de futebol, como também para o torcedor. E agora virou modinha, né? Se o cara não fala, se não é brasileiro ou se fala espanhol, ele é melhor do que tudo que está aqui, né? Então, seja treinador, seja profissional, jornalista, seja tudo. Tudo que é de fora agora é genial, é melhor, né? Mas, com todo o respeito que eu tenho aos meus antepassados, até porque sou neto de português, Portugal continua capinando lá para jogar mais futebol que o Brasil até hoje. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para cá e parar com essa história de que agora tudo que se fala, né, eu queria entender qual é o motivo pelo qual só o Flamengo pode jogar no Maracanã. Eu acho que todos os clubes podem jogar no Maracanã, todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que devia ser dito, por exemplo, ao treinador que falou isso, que o Santos de Pelé foi campeão no Maracanã. Que o Santos é de Santos e optava em jogar no Maracanã. Que jogou a final com o Benfica no Maracanã. Então, acho que ele devia saber isso, né? Que o Maracanã é um estádio que hoje tem uma parceria, administrado por Flamengo e Fluminense. E aqui, tudo que eu estou falando em referência ao profissional, não à instituição, que a nossa relação com o Flamengo é ótima.
Minha relação com o presidente do Flamengo, com a diretoria do Flamengo é ótima. O Flamengo tem sido realmente um parceiro correto conosco e leal, e nós também com eles. Então, as pessoas passam, as instituições ficam, né? Tudo que eu estou falando aqui também vai passar. Mas eu acho que está se passando do limite essa questão de menosprezar os outros clubes que formaram a belíssima história desse futebol, que é o futebol brasileiro, né? O Brasil foi campeão do mundo 5 vezes, com jogadores de vários clubes do futebol brasileiro, até com clubes de menor expressão, que também são importantes, né? É de lá que a gente tira os jogadores, tem muitos jogadores da base que a gente capta em clubes menores, então os clubes pequenos, considerados pequenos, também são muito importantes no futebol brasileiro, e eu acho, sinceramente, que não é um treinador que vem de fora do Brasil que vai agora dizer o que acha, como é que o Maracanã deve ser utilizado, e as regras do futebol brasileiro. Eu acho que tem que ter um pouquinho de limite as coisas que ele fala. Como vocês sabem, já faz muito tempo, muitos anos, que o Fluminense e o Flamengo mandam seus jogos no Maracanã. E se o Fluminense prejudica o gramado pro Flamengo, o Flamengo também prejudica o gramado pro Fluminense. Tendo em vista que o Tricolor também é um time que gosta desse jogo rápido de troca de passes, de transição. Creio eu que essa treta vai se estender, o JJ vai responder o Mário Bittencourt quando tiver oportunidade, porque ele não fica quieto em nenhuma treta, tá ligado? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre quem tá certo nessa história, Jorge Jesus ou Mário Bittencourt. Já comentei aí embaixo, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posso estar atualizando vocês aqui no canal sobre toda essa treta, sobre todas as novidades que acontecerem sobre esse caso. Então é isso, cara, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis e fui!